Queridos companheiros, muito boa noite. É uma alegria nós estarmos reunidos mais uma vez nesse nosso espaço virtual. Estamos aqui discutindo a física do espírito, uma obra que pretende interpretar as verdades científicas da atualidade com a espiritualidade. Mas uma espiritualidade muito especial, que é a espiritualidade de Pietro Baldi. Nós estamos já na nossa sexta parte deste livro, que se compõe de 7 partes, e hoje estamos encerrando esta parte, esta sexta e última parte, sexto e último capítulo da sexta parte. Hoje é 19 de outubro do ano de 2022, e vamos então fazer um breve comentário sobre o tema da noite, que consiste basicamente numa teoria sobre os mundos espirituais. Chamamos simplesmente de mundos espirituais, mas falaremos de uma teoria sobre os mundos espirituais. Com este tema, nós estamos praticamente encerrando todo o roteiro que fizemos, percorrendo vários aspectos da nossa realidade fenomênica universal. Já estamos aqui há quase 2 anos, me parece, se não, provavelmente 1 ano e meio, mas nós perpassamos os principais aspectos, segundo as nossas possibilidades, da cosmologia atual, alguns aspectos da filosofia também, e fomos ao fundo, lá no coração da matéria, e também perpassamos alguns conceitos de física quântica sob as lentes de Ubaldi, e estamos praticamente terminando essa pequena revisão que fizemos, naturalmente, até onde nos foi possível, das principais informações que nós temos na atualidade da cosmologia, da física quântica, que foi, então, a nossa intenção. A 7ª e última parte deste livro é mais propriamente uma abordagem teológica, filosófica, que encerra uma discussão sobre um dos temas fundamentais que nós nos servimos para realizar as nossas interpretações metafísicas e ubaldianas, que é a metateoria da queda, ou seja, a grande queda do espírito, que é o cerne, é o ponto central, é o ponto de convergência de todas as nossas interpretações, que já viemos mencionando ao longo desse tempo todo, e resta-nos agora fazer uma abordagem um pouco mais detalhada da metateoria da queda, e assim encerramos o nosso trabalho. Mas hoje, então, a nossa proposta é fazermos uma aproximação, evidentemente, dentro das nossas possibilidades, da teoria sobre os mundos espirituais. Afinal de contas, os mundos espirituais existem, não são invisíveis, não nos são perceptíveis, pelo menos a grande maioria de nós. Temos percepções psíquicas, né, chamadas de mediúnicas, do mundo espiritual. Possivelmente entremos em contato com o mundo espiritual diariamente, durante o repouso noturno, e temos aí as reminiscências deste contato através dos sonhos, segundo a teoria espírita, de forma que nos parece, sim, que o mundo espiritual é uma contundente realidade. Se nós estamos partindo de alguns pressupostos que para nós são indiscutíveis, são axiomáticos. Primeiro, o espírito é indestrutível. O espírito, como um filho de Deus, feito um Deus também, não pode ser destruído. Portanto, o espírito sobrevive à morte. Isso, para nós, é um ponto pacífico, já não é mais uma questão de fé, mas sim de certeza. Então, acreditamos na sobrevivência do espírito, acreditamos também que os espíritos podem retornar à carne depois de mortos, né? É a doutrina da reencarnação. Então, é evidente que há um lapso de tempo entre uma encarnação e outra,
em média, em torno de 100 anos, segundo temos informações, poderá ser mais ou até menos, de forma que os espíritos vão para algum lugar. Então, tendo em base a nossa indestrutibilidade, haverá de existir uma região que receba as almas desencarnadas. Este é o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é um lugar para onde o espírito vai, onde ele é recolhido, é uma dimensão existente no nosso universo, onde as almas dos mortos são recolhidas e lá eles continuam participando de uma vida, dizem que até muito mais produtiva do que a nossa. Ora, no plano evolutivo em que nós estamos, nós não conseguimos nos manifestar sem formas. Nós exigimos formas, corpos, para expressar a nossa consciência. Então, o espírito há de ter corpos. E há uma exigência também na nossa evolução de que nós nos situemos no espaço e no tempo, porque nós somos ainda espíritos imersos no espaço e no tempo. Então, o mundo espiritual há de ser um mundo de formas, uma região espacial e temporal. Ou seja, nós estamos já lançando a primeira base da nossa tese, né, sobre os mundos espirituais, é que o mundo espiritual depois da morte é um mundo local, não é um mundo não local. Que isso já fique bem firme para nós, porque a não localidade, a não existência de espaço e de tempo são atributos pertinentes à realidade divina, ao mundo divino. Então, estamos também lançando essa tese, que o mundo espiritual após a morte não é o mundo divino. O mundo divino, infelizmente, está ainda além. E nós temos notícias disso, temos comprovações de sobra de que nós vamos desencarnar, não vamos encontrar Deus no seu trono e seus séquitos de anjos. Não vamos nos deparar com isto. Então, falamos tanto de sistema e antissistema. Antissistema sendo o universo desmoronado, o universo do espaço, do tempo, da matéria, da energia. Então, nós estamos também lançando como uma premissa de que o mundo espiritual, imediatamente após o túmulo, é uma expressão espacial e temporal, portanto, o mundo dos espíritos, tal qual nós conhecemos da literatura espírita, é um mundo que pertence à esfera do antissistema. Portanto, o mundo espiritual após a morte, não estamos falando do mundo espiritual além, porque há o mundo divino está além, mas o mundo espiritual após a morte integra também o antissistema. Então, nós também estamos concebendo a ideia de que o antissistema, o universo incomensurável, né, do espaço e do tempo, ele está feito de regiões estruturadas em diversos níveis, em diversos planos de manifestações. E nós estamos aqui apenas no plano mais grosseiro, o plano mais denso, o plano da carne, o plano físico, e vamos voltar a falar destes planos. Então, é quase que uma teoria de multiverso. Quase. Não é exatamente, né, a proposta da teoria do multiverso, dos muitos mundos, como nós estudamos no nosso último encontro, né? É diferente. Então, nós estamos falando de apenas um universo, o universo do espaço-tempo, o universo que chamamos antissistema, que se distribui por níveis diferenciados de manifestações, mas integram todos o mesmo palco fenomênico da evolução. Todos estes mundos que se desdobram em diversos níveis, estão estratificados em diversos níveis vibratórios, todos fazem parte do palco
da evolução. São, portanto, mundos em progresso, mundos que estão em ascensão, onde o espírito continua a sua evolução rumo à casa paterna. Exatamente por isso temos uma obra espírita chamada Evolução em Dois Mundos, porque a evolução do espírito se dá, então, no plano físico e no plano extrafísico. Então, nós estamos aí dividindo, basicamente, o mundo espiritual nesses dois planos, né? Físico e extrafísico. Me perdoe, eu vou aqui tirar o som do celular. Bem, então, espero que estejamos sendo compreendidos nessa proposta, né? Que o nosso universo está estratificado em camadas, mas fazem parte de uma única realidade dimensional, que é a realidade da dimensão espaço-tempo, que chamamos antissistema. O universo que está além do espaço-tempo, que é o mundo divino, é um mundo ainda inacessível a nós depois da morte. Evidentemente que, no fim da evolução, é que nós ingressaremos propriamente no mundo divino, que é o mundo espiritual propriamente dito. É o universo do espírito propriamente dito, que ainda está distante para nós. Então, estejamos cientes de que vamos morrer, evidentemente, e vamos nos deparar com uma realidade em tudo semelhante à nossa. Este é um aspecto importantíssimo que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita nós consideramos o maior veículo de divulgação do mundo dos espíritos. Nós temos na doutrina espírita descrições detalhadíssimas de como é a vida depois da morte, como é o mundo dos espíritos depois da morte. E nós estamos cientes de que lá os espíritos desencarnados, né, eles se apresentam com corpos idênticos aos nossos, corpos humanos, na mesma conformação anatômica nossa, que, aliás, é o contrário, né? Nós é que copiamos a forma do corpo espiritual ou corpo perispiritual, que é o corpo, né, que os espíritos se manifestam depois de desencarnados. E lá eles estão agregados em sociedades, em comunidades, em cidades, chamadas colônias espirituais, e vivem em mundos que lhes são palpáveis. Mundos que têm detalhes muito idênticos aos nossos. Então, o mundo espiritual não é um mundo esvoaçante, como muitas vezes nós poderíamos pensar. Não é um mundo diáfano, feito de energias, e os espíritos não são fantasmas possuindo formas de lençóis diáfanos, não. O mundo espiritual é palpável, idêntico como o nosso. É tão concreto para quem está lá quanto o nosso. Por isso, os espíritos chamam a realidade depois da morte de esfera da continuidade. Tal é a semelhança deste outro mundo com o nosso. Temos uma obra, por exemplo, de André Luiz, e André Luiz é o repórter do além, né, que nos traz informações detalhadas da vida no mundo espiritual. O livro A Vida Continua, em que dois indivíduos, né, desencarnados estão conversando, uma moça e um moço. Eles estão conversando e eles estão desconfiados que estão desencarnados, Evelina e Ernesto. E a Evelina diz assim: como que nós morremos? Olha esse banco que nós estamos sentados, ele é de mármore. E o Ernesto concorda que o banco é de mármore, mas eles estão desencarnados. E aqui a gente fica intrigado, mas será que é de mármore mesmo? Será? André Luiz descreve a colônia famosa, Nosso Lar, onde tem construções, edifícios, tem um solo, né, onde os espíritos se sustentam, então existe gravidade.
tem plantas, tem árvores, tem flores, tem um rio que corta o nosso lar, certamente neste rio tem água. Que água será essa? Será que é H2O também? É uma água feita de um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio? Será? Para muitos isso seria um absurdo esta concepção, mas nós sabemos que não, que o mundo dos espíritos é um mundo também de estrutura atômica. Portanto, a água que corre lá no rio, em nosso lar, é feita, sim, de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, tal qual a nossa água, H2O. E todas as estruturas de que se compõe este mundo, que para nós é diáfano, né, são estruturas atômicas, feitas de átomos também. Só que as estruturas que integram estes átomos estão em níveis vibratórios diferentes, e nós vamos voltar a falar disso. São chamados átomos etéreos, imperceptíveis para nós, mas eles se expressam com as mesmas propriedades dos nossos átomos grosseiros, dos nossos átomos densos. Isso nos leva, então, a concluir que o mundo dos espíritos é feito pela mesma tabela periódica que existe no nosso mundo. Portanto, lá no outro mundo, depois do túmulo, nós vamos encontrar as mesmas estruturas atômicas de que se compõe o nosso universo. Isso é uma informação que nós recebemos por vias mediúnicas. Portanto, lá temos átomos de carbono, átomos de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, fósforo, etc., etc. A tabela periódica está lá, com seus 92 elementos, todos compondo esta outra realidade. Então, é também uma realidade física, que, pela sua natureza, nós chamamos de extrafísica. De forma que nós vamos nos encontrar, nós vamos nos deparar com uma realidade bastante semelhante a nós, tanto como disse a vocês, chamada de esfera da continuidade. Porque nós vamos continuar nos expressando como nos expressamos aqui, continuaremos falando o nosso idioma, continuaremos não compreendendo outros idiomas, se nós não os sabemos, se não temos capacidade de trazer registros mnemônicos de vidas passadas para interagirmos com outros povos de outras línguas. Estaremos separados por regiões geopolíticas também. Então, o mundo espiritual forma nações como as nossas e reúnem povos com culturas, línguas distintas. Então, lá nós temos os povos, né, sul-americanos, os norte-americanos, os europeus, da mesma forma. E esta região do mundo dos espíritos é chamada Espaço das Nações, porque ali nós ainda estaremos integrados em comunidades tais quais as nossas aqui, distribuídas em nações. Existem planos espirituais que estão além do espaço das nações, onde a estrutura é diferente. Aí já não há mais essa divisão linguístico-cultural entre os seres desencarnados, mas não é o esperado mundo que nós vamos aportar após a nossa morte. Nós iremos para o espaço das nações. Iremos encontrar, né, nossos entes queridos desencarnados, iremos comunicar em português mesmo, né, e vamos continuar a nossa vida de forma bastante semelhante à que vivemos aqui, né? De forma que, lá no mundo dos espíritos, nós estaremos subordinados aos mesmos referenciais de tempo e de espaço que encontramos aqui. Portanto, as leis físicas são exatamente as mesmas no mundo dos espíritos e no nosso mundo. Então, nós vamos encontrar lá a mesma coisa que encontramos aqui. As mesmas leis. Lei da gravidade universal de Newton
é exatamente idêntica no mundo dos espíritos e aqui tem o mesmo valor. A constante gravitacional tem exatamente o mesmo valor. E lá também o dia tem 24 horas do mesmo jeito que nós temos aqui. Então, no mundo do espiritual, o sol se põe, lá se vê a lua, se vê as estrelas, o céu, a abóbada celeste tem a mesma aparência que tem aqui na Terra. André Luiz nos descreve, nos seus livros, a impressão que ele tem de que a Lua está agigantada, que o tamanho da Lua é maior do que a nossa Lua aqui. Mas isso é nos mundos um pouquinho mais elevados, né? Porque nas regiões espirituais mais próximas da crosta, é exatamente a Lua do mesmo tamanho. Né? Em outras esferas, eu acredito que estejam, né, em regiões mais altas, né, em maiores altitudes, a Lua é um pouco maior do que nós a vemos aqui. Mas lá também, né, como eu disse, o solo é firme, existem montanhas, existem acidentes geográficos, existem rios, existem rochas, existem vegetações. Isso nos intriga bastante, não é? Acredito que todos vocês ficam um pouco intrigados com essas observações, e elas vêm basicamente da literatura de Chico Xavier, porque até Kardec não se tinha uma precisão tão grande da composição do mundo espiritual, que até então era tido como um mundo um tanto quanto esvoaçante, um tanto quanto diáfano. Portanto, este fato é muito importante para nós, o fato de que a matéria extrafísica está subordinada às mesmas leis, aos mesmos princípios da nossa matéria. Portanto, a física quântica se aplica também ao mundo dos espíritos. A teoria da relatividade de Einstein também se aplica ao mundo dos espíritos, de forma que não há diferença nenhuma. E o nosso corpo também será idêntico ao nosso físico, né? De forma que o perispírito ele tem a mesma anatomia e tem os mesmos órgãos. Então, no perispírito existe circulação de sangue, artérias, veias, o coração pulsa, né? Podemos perceber o pulso do mesmo jeito, respiramos, né? Precisamos do ar também, como respiramos aqui. Temos um funcionamento fisiológico idêntico ao nosso, de forma que nós não nos surpreenderemos se um belo dia desses aí nós ficarmos desconfiados que estamos desencarnados. E não adianta pegar o pulso e ver, vamos ver se eu estou pulsando. Se eu não tiver, eu morri. Não, eu continuarei pulsando. Não vale esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico não serve, né? Então, eu vou me beliscar, eu vou sentir meus ossos, meus pelinhos vão doer do mesmo jeito. Então, nós temos que ter uma outra técnica, né? Um amigo meu dizia assim, olha, se você acordar meio aéreo assim, achou que morrer, vai para o sol, vê se você está fazendo sombra. Que dizia ele que o desencarnado não faz sombra, mas eu não acredito muito nisso, não. A luz se projeta do Sol em diversas tonalidades frequenciais e nós vamos refletir uma dessas tonalidades frequenciais produzindo sombra, porque senão seria impossível enxergar no mundo dos espíritos com olhos, e nós enxergamos com olhos também no mundo dos espíritos, né? É claro que nós vamos ter algumas modificações e uma série de outras possibilidades que não vem o caso nós estudarmos aqui, tudo dependendo da nossa situação espiritual, da nossa evolução espiritual, da nossa condição espiritual, que poderá ser melhor ou pior do que a nossa, né, da atualidade. De modo que nós estamos lançando essa ideia de que o mundo dos espíritos está estruturado também nas mesmas bases atômicas, feito de átomos etéricos. Alguns pressupõem que talvez esses átomos pudessem ser a antimatéria. É uma teoria que muitos defendem, mas nós, dentro do critério daquilo que consideramos antimatéria, não achamos possível e viável essa hipótese, porque a antimatéria nada mais é do que uma partícula de carga invertida, é um elétron
com carga positiva, um próton com carga negativa, formando um átomo, tal qual os nossos átomos, palpáveis, físicos, da mesma forma, somente com cargas elétricas invertidas. Então, não é um átomo etéreo, não é um átomo invisível, não é um átomo vibrando numa outra dimensão, é um átomo da nossa realidade, só com cargas elétricas invertidas, só isso, né? Ainda com um critério fundamental, é que quando um átomo normal se encontra com um antiátomo, uma antimatéria, os dois explodem, os dois não convivem um com o outro, né? Eles se explodem, eles se destroem. A matéria com a antimatéria tem essa propriedade, né, dos dois, quando se encontram, eles se explodem. De forma que não é uma possibilidade a antimatéria tal qual nós a conhecemos no nosso mundo, né? O conceito que temos de antimatéria. E agora, se houver outro conceito para antimatéria, tudo bem, mas esse conceito de que apenas a carga elétrica é que é trocada, não configura para nós uma possibilidade para se formar o mundo dos espíritos. Portanto, o mundo dos espíritos está feito de uma estratificação vibratória. E uma outra propriedade interessante do mundo dos espíritos é que o mundo dos espíritos não é homogêneo. Ele está feito de camadas. Podemos suscitar, né, de que ele se forme de 7 camadas. E vamos voltar a falar disso, né, dessas 7 esferas espirituais envolvendo a Terra, né, configurando 7 planos espirituais distintos. Talvez correspondam isso, né, aos mesmos nossos 7 corpos, aos 7 níveis energéticos existentes na eletrosfera, porque a eletrosfera do átomo, aquela camada que envolve o núcleo atômico, está distribuída também em 7 níveis, que são os 7 níveis energéticos da eletrosfera, a esfera dos elétrons, né? E o esoterismo, curiosamente, estuda o homem em 7 corpos e estuda os níveis evolutivos do espírito em 7 gradações, né? Isso está na teosofia, está no hinduísmo, e assim se mencionam nesses estudos o plano físico, o astral, o mental, o búdico, o átmico, o monádico e o divino. São 7 planos, são 7 degraus, né, de evolução que vão do plano grosseiro, plano físico, ao último plano divino. Portanto, com muita possibilidade, o mundo espiritual em volta da Terra está, então, estratificado nessas camadas, onde o ser deverá percorrer essas camadas para chegar à última, que é exatamente o mundo divino. E nós temos uma proposta aí para decifrarmos essas camadas vibratórias do mundo dos espíritos. Já já nós vamos falar disso. Muito bem. De forma que essa é uma pequena introdução que fazemos à existência do mundo dos espíritos. Nós encontramos uma referência muito interessante no Novo Testamento. Estamos sempre, né, como vocês viram, na nossa intenção de trazer a mística cristã para dar um suporte teórico aos nossos conceitos, né, às nossas ilações, e nós vamos encontrar uma referência lá na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 2, que Paulo de Tarso fala, né, que conheço um homem, se em corpo ou se fora do corpo, não sei, mas que foi levado ao terceiro céu, foi arrebatado ao terceiro céu. Esse episódio é descrito em detalhes na obra Paulo Estevão, e vale a pena lê-la, né? Paulo Estevão de Chico Xavier, Emmanuel, de forma que o nosso Paulo de Tarso, durante o desprendimento noturno, ele se encontrava numa viagem, ele estava dormindo ao relento e ele foi transportado a uma esfera espiritual um pouco mais elevada, que ele chamou de terceiro céu.
e talvez um terceiro plano espiritual, além da crosta, possivelmente sim. E essa referência que ele fez de terceiro céu, naturalmente, lhe foi ditada pelos, pelos amigos espirituais que o envolviam, né? Nessa visita que ele fez, desse desprendimento, alguém falou com ele: nós estamos na terceira esfera espiritual, ou terceiro céu. O fato é que nós vivemos num universo extraordinário, um universo, a despeito de ser o antissistema, a despeito de conter paisagens denegridas, sombrosas e infelizes, como os umbrais, que são regiões trevosas, a despeito disso tudo, naturalmente uma consequência do próprio homem, com seus sentimentos, o seu psiquismo nefasto, que contamina todo o ambiente em que ele vive. A despeito disso, o nosso universo realmente é extraordinário, por possuir todas as nossas possibilidades, né? Ele nos dá todas as possibilidades para nós efetuarmos a nossa evolução. Então, a nossa casa física, a despeito de ser transitória, ela é fantástica. E nós agradecemos imensamente a bondade de Deus, que, com a sua inteligência, interferiu no antissistema, a fim de que ele pudesse ser organizado de tal forma a nos permitir viver, experimentar a vida e ser experimentado pela vida. De forma que nós temos paisagens espirituais maravilhosas a se desdobrarem nesses mundos espirituais depois da morte. São continentes espirituais onde nós, naturalmente, vamos nos deliciar com diversas formações, diversas paisagens inconcebíveis para nós. Nós somente conseguimos conceber os planos inferiores. Os planos inferiores são de facílima concepção por todos nós. Basta fecharmos os olhos e nós imaginamos com muita clareza o que são as regiões umbralinas. Elas estão nos nossos filmes, né? Certa feita, assisti um pouco do Senhor dos Anéis e falei, gente, esse é o mundo espiritual, esse é o umbral, é verdadeiramente um umbral, com aquelas formações de aqueles seres horripilantes. Isso é muito fácil de nós conceber. Nós não concebemos os mundos superiores, os mundos espirituais superiores. Mas nós temos uma última informação crucial para deixar aqui com vocês. É de que o mundo espiritual depois da morte não é o nosso lar definitivo, não é a nossa casa. É um mundo transitório também, assim como o universo físico. Essa informação está na própria doutrina dos espíritos. Temos a informação também, e isso está na obra básica, de que o mundo físico poderia não existir, ele não faz parte, ele é dispensável da criação divina. Ele existe porque nós geramos a necessidade da sua existência. Assim também, as esferas post-mortem, as esferas depois do túmulo, elas também são transitórias, elas deixarão um dia de existir quando nós migrarmos para o mundo divino. Para nós, elas deixarão de existir. E quando todo o universo, com todos os seus infinitos seres, retornarem ao seio paterno, toda essa estrutura será desfeita. Portanto, a estrutura física e a estrutura extrafísica do nosso universo são transitórios, deixarão de existir um dia, num horizonte ainda muito distante. Já nos falaram de 20 bilhões de anos pela frente, que é muita coisa, né? Talvez, não sei, não tenho certeza, mas o mundo espiritual também é transitório. Quando nós não compreendemos a teoria de Ubaldi, isso nos assusta um pouco, né? Como? Nós vamos morrer e vamos para um mundo que não é o mundo definitivo? Costumamos ficar indignados com essa informação, porque nos parece
sempre nos pareceu, né, nos foi uma ideia que nós absorvemos da doutrina espírita, um pouco desatentos, de que nós iríamos para um lar definitivo ao desencarnarmos. Infelizmente, não, amigo. Infelizmente, nós não vamos para um lar definitivo. Ele existirá ainda por uma vastidão de milhões de anos pela frente. Estamos falando de um horizonte temporal muito distante. Ele continuará existindo, evidentemente, para nos albergar, até que retornemos ao plano celestial. Bem, o que nós tínhamos a trazer para vocês a respeito dessa teoria do mundo espiritual é isto, né? Nós temos alguns detalhes mais, e para isso eu vou compartilhar uma apresentação para agregarmos algumas informações a mais. Então, vamos seguir o nosso PowerPoint e vamos agregar mais algumas informações a respeito da teoria dos mundos espirituais. Trazemos aqui para vocês, a respeito da composição do mundo espiritual, uma informação que está na obra Tabernáculo Eterno. Depois que nós terminarmos o nosso estudo, se vocês quiserem saber que obra é esta, nós poderemos conversar com vocês. Mas é um livro que nós consideramos uma psicografia. Nosso mundo continua estruturado em uma base atômica, segundo a mesma configuração física da crosta, e por mais que possamos nos admirar do fato, trata-se de uma inquestionável realidade. Portanto, aqui nos deparamos com os mesmos elementos físico-químicos que estruturam a matéria bruta, apenas se encontrando seus elementos intraatômicos expressos em diferentes níveis vibracionais. Portanto, nós vamos encontrar a distinção entre os dois mundos, o mundo físico e o extrafísico, no caráter vibratório das mais diminutas partículas subatômicas. Então, nós temos um quark encarnado e um quark desencarnado, que vai formar prótons e nêutrons desencarnados. É por aí, né? Ainda não sabemos muito bem o que seja isso, mas essa informação nos parece coerente. Temos também, de André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, o mundo espiritual é formado por substâncias químicas que obedecem à mesma escala periódica dos elementos conhecidos na Terra. Escala periódica é a tabela periódica dos elementos. Portanto, André Luiz está nos dizendo que o mundo espiritual está formado por átomos tais quais os nossos, os mesmos átomos presentes na tabela periódica. Portanto, a tabela periódica que estudamos aqui é a mesma tabela periódica que existe no mundo dos espíritos. E vocês vão perguntar, mas lá então tem ouro também? Tem ouro também, gente, sim. Como tem todos os outros elementos. Portanto, o mundo dos espíritos é mais concreto do que imaginávamos. Aqui temos, então, duas apresentações do mundo espiritual, e são extremamente distintas uma das outras, são duas esferas. A primeira é o umbral, são regiões que albergam almas em sofrimentos, espíritos que morrem em situações de tormentos ou ainda destituídas de uma elevação espiritual condizente, ou seja, espírito de baixo tônus vibratório. Esses espíritos são atraídos para essas regiões até que possam ser libertados ou transferidos para outras esferas. Então, no primeiro aí nós temos um umbral, no segundo é uma reprodução cinematográfica do nosso lar. E continuamos, então, com o Tabernáculo Eterno. O mundo dos espíritos não é uma instância de expressão homogênea,
mas se acha dividida em regiões de diferenciadas densidades vibratórias, espalhadas e superpostas, que vão dos planos imediatos à ribalta carnal até esferas superiores. Então, exatamente, o plano espiritual está estratificado em distintos níveis, compondo diferentes mundos, diferentes estruturas. Então, aqui trazemos para vocês, aqui na esquerda, um átomo com a sua eletrosfera. Isso aí é um desenho que está nos mostrando a eletrosfera atômica. Lá no primeiro centro ali, né, nós temos um núcleo e as camadas que se distribuem ao redor do núcleo atômico, e a nossa ciência já identificou 7 camadas. 7 camadas na nossa eletrosfera. A teosofia e o hinduísmo nos fala dos 7 níveis, dos 7 planos espirituais, dos 7 corpos, dos 7 mundos, que é o físico, o astral, o mental, o búdico, o átmico, o monádico e o divino. O divino, naturalmente, ele extrapola essas regiões, porque essas regiões pertencem ao antissistema, o divino ao sistema. E aqui temos um ser humano que irradia em torno de si a sua chamada psicosfera, que estaria feita de camadas também sobrepostas e que vão do físico à última camada, que é a camada divina, né? Então, aqui nós temos distribuídos nossos 7 corpos e nós estamos já lançando a ideia de que cada corpo desse tem tem o seu número quântico, porque essa estrutura está quantificada. Todos estes universos aqui, todos esses mundos espirituais são quânticos. O único que não é quântico é o mundo divino. O mundo divino é contínuo, nós já lançamos essa ideia. Então, nós também, nós temos essas estruturas diáfanas que nos envolvem, que estão quantificadas, são feitas de energias, de emanações energéticas e de elementos atômicos ou irradiações energéticas quantificadas, subordinadas aos postulados quânticos, exceto a nossa última parte, a nossa parte essencial, que é pertinente ao nosso espírito superior, ao nosso eu superior, é o nosso eu divino, é a nossa contraparte que permanece atada ao mundo divino, porque, na verdade, não saímos dele, não o deixamos, então temos a nossa contraparte divina, onde reside a nossa consciência superior. Aí sim, não há processo de quantificação. Aí nós temos um mundo que chamamos de contínuo ou pleno. Aqui nós temos um mapa que é oriundo da doutrina espírita, numa tentativa de delinear para nós a composição do mundo espiritual estratificada em camadas. Essas camadas vão, então, da esfera física, passando depois, né, pela esfera 2, 3, 4, 5, 6, a última esfera é a divina, e nós, com a nossa concepção de Ubaldi, colocaríamos, no entanto, a esfera divina além da redoma das estrelas. A esfera divina estaria fora, porque ela não faz parte do nosso universo. Mas não importa. A última esfera já pode ser chamada de esfera divina, porque ela está tão próxima do universo das essências puras, que ela pode ser, de fato, também chamado de mundo divino. É um mundo vizinho à dimensão do absoluto. Então, também é um mundo divino, é um mundo feliz, é um mundo habitado por almas já nas portas de retornarem ao mundo essencial. Aqui estaria situado o nosso lar. O nosso lar está na terceira esfera ou no terceiro céu, também uma proposta de estudos espíritas, e nós estamos fazendo, então, uma comparação com as esferas segundo o conhecimento teosófico, né? A esfera física, a 1, a astral, a 2, a mental, a búdica, a átmica, a monádica, a divina.
E também podemos propor que cada esfera desta ela tem um tônus vibratório, ela tem um número quântico. Então, aqui nós temos um tônus quântico, chamamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Sendo que o 7 já não é quântico mais, é divino. Como é que nós poderíamos fazer uma proposta? Vejam bem, isso é uma mera proposta de compreensão destes planos. Pois bem, nós lemos certa feita num livro livro nosso habitual aqui de física, né? Do Brian Greene, que é um físico norte-americano. Ele escreveu um livro chamado A Realidade Oculta, e ele faz uma interessante proposição. Diz ele assim: o movimento de Higgs pode resultar em diferentes propriedades para as partículas. Se assim for, este outro universo está propondo a existência de outros universos paralelos. Este outro universo teria propriedades substancialmente diferentes das dos nossos. Aqui nós estamos discordando dele, não exatamente propriedades diferentes, propriedades projetadas em níveis diferentes. Embora as leis intrínsecas a ambos os universos fossem as mesmas, aí concordamos, as leis intrínsecas são as mesmas, as massas diversas. Bem, deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando direito. As massas e diversas outras propriedades das partículas seriam diferentes. Eu continuo achando que as propriedades das partículas são as mesmas, as massas é que se expressam de maneiras distintas. Como que nós vamos compreender isso? Uma maneira assim, simplória que nós temos de compreender isso é compararmos o campo de Higgs ao que preenche um copo. O copo aqui são universos. E cada universo desse é preenchido por uma substância que nós vamos imaginar o ar no copo A, a água no copo B e o mel no copo C. Então, nós vamos fazer essa experiência. Nós vamos pegar 3 copos, um ficará com ar, nada mais do que o ar, o outro água, o outro mel. E nós vamos pegar uma ervilha e espetar num palito. E vamos movimentar a ervilha dentro de cada copo deste. Evidente, é lógico que não teremos resistência alguma ao movimentar essa ervilha no copo A, que tem apenas ar. E essa ervilha nos parecerá muito leve, levíssima, e nós não encontraremos resistência nenhuma em fazê-la vibrar. Na água, nós vamos encontrar uma certa resistência e vamos perceber a ervilha um pouco mais pesada, porque haverá uma resistência da ervilha com o meio em que ela está envolvido, que é a água. Mas no terceiro copo, em que nós colocamos mel, a nossa ervilha ficará pesada e teremos dificuldades em fazê-la vibrar no copo com o mel. Nós vamos sentir uma resistência. Então, é como se essa ervilha estivesse mais pesada no copo C, teria um peso intermediário no copo B e seria leve no corpo A. Mas a ervilha é a mesma, exatamente a mesma. O que nos está dando a impressão de que a ervilha tem uma massa maior é o campo onde ela vibra. Este campo é chamado campo de Higgs. O campo de Higgs é exatamente isto. É uma estrutura que dá massa às partículas. Então, é uma estrutura que envolve as partículas como se fosse um melado. É claro? Portanto, o campo de Higgs em A tem um valor, em B tem outro, em C tem outro valor diferente. Então, diferentes valores para o campo de Higgs irá proporcionar diferentes manifestações da propriedade de massa
das subpartículas atômicas. Aí está a nossa teoria, chamamos de teoria dos mundos espirituais, e é uma forma mais amena que achamos para explicar como que se dá isso. Então, o campo de Higgs, ele formaria camadas no nosso universo com distintos valores, fazendo com que todas as partículas existentes no universo tenham comportamentos diferentes de acordo com a camada do campo de Higgs em que essa partícula está vibrando, está se manifestando, está colapsando-se, né? Portanto, a ervilha que colapsa no corpo C é uma ervilha pesada, a ervilha que colapsa no B é intermediária, a ervilha que colapsa no corpo A é uma ervilha diáfana, uma ervilha levíssima, que oferece pouca resistência ao espírito. O espírito usa estes elementos, aqui no caso a ervilha, para configurar os seus corpos. E esses elementos também são usados para estruturarem o mundo ao redor onde o espírito vive. Portanto, essa é a tese. O mundo físico é da forma que é, porque o campo de Higgs tem a sua máxima manifestação, o seu máximo valor. O mundo espiritual umbralino, logo depois da crosta, tem um campo de Higgs denso, e assim vai até as últimas esferas, em que o campo de Higgs é extremamente leve, conferindo leveza às partículas que lá se manifestam. Eu achei extraordinário isso em Brian Greene, né? essa tese que ele lança, e ela é perfeitamente viável, nós podemos sim aproveitá-la para entendermos a estruturação do nosso universo em diversas camadas, em diversos planos, configurando assim os mundos espirituais que são distribuídos pelo mesmo palco espaço-tempo. Então, esses mundos estão distribuídos na mesma região, que chamamos antissistema. E aqui seria uma outra ideia que nós teríamos para isso. Estamos aí propondo que no nível quântico 1, nós temos o nosso plano denso, que é o plano físico, depois no quântico 2, 3, 4, 5, 7. No 7, nós já temos o universo contínuo, que já não é feito mais de partículas, não está quantificado, mas aqui as partículas vão assumindo aparências distintas, né? Muito diáfanas aqui no nível 6 e bastante densas no nível 1, com todos os níveis intermediários possíveis em que ela poderá se apresentar. Então, essas partículas são as mesmas, mas em decorrência, então, dessa distinção, dessa distribuição dos campos de Higgs, nós teríamos partículas em diversas possibilidades de manifestações. Então, seria mais ou menos isso, e nós podemos lançar mão das mesmas fórmulas da física quântica e da teoria da relatividade de Einstein para fazermos cálculos e podemos calcular. Veja que interessante, né? Quando nós conhecemos essa realidade de uma forma melhor, quando conhecemos o N1, N2, N3, esses números que correspondem aos diversos as diversas densidades do campo de Higgs, nós veremos calcular com muita precisão todas as propriedades físico-químicas dos elementos que compõem o mundo dos espíritos. E estamos propondo também, evidentemente, dentro daquela nossa formulação, de que há uma redução de frequência do plano mais denso para o mais diáfano, e não o que muitos propõem, um aumento de frequência. Então, para nós, os planos elevados são de baixíssima frequência. O plano divino, o plano celestial, é de zero frequência. Nós já falamos sobre isso. Quem ainda tem dúvida, por favor, né, que assistam outras lives aí para trás que nós falamos disso. E a máxima frequência nós vamos encontrar na crosta. Então, nós teríamos, assim, barreiras dimensionais separando essas esferas espirituais. Possivelmente, até a terceira ou a quarta, estaremos no nível no espaço das nações, como nós já falamos para vocês, onde os espíritos ainda se distribuem em espaços geopolíticos.
Mas acima do quarto ou do quinto, já não há mais esse tipo de separação. Mas nós não sabemos ainda como é a vida nesses planos mais elevados. No livro Libertação, de André Luiz, nós temos menção aos campos de passagem, que têm umas configurações parecidas com túneis, que existem em determinadas regiões do mundo espiritual e que permitem aos espíritos trafegarem entre as esferas de manifestações, passar de um plano espiritual para outro, nesses campos de passagem. André Luiz apenas descreve, cita a existência desses campos de passagem, e no livro Tabernáculo Eterno nós temos um pouco mais de descrição dos campos de passagem. Nós temos um capítulo sobre campos de passagem nessa obra, em que estudamos essa estrutura que nos permite trafegarmos de uma esfera espiritual para outra, de uma menos densa, de uma mais densa para uma menos densa e vice-versa. De forma que, acima da terceira esfera espiritual, nós entramos em regiões espirituais, de fato, feitas de lençóis energéticos, porque as estruturas aí são diáfanas, as estruturas não são densas, os átomos são levíssimos, porque o campo de Higgs aí tem outros valores, né? Estamos aí naquele copo com ar, de forma que nessas regiões, sim, nós podemos conceber a verdadeira erraticidade proposta na obra básica de Kardec. Aí os espíritos estão livres, eles se irradiam como ondas, eles são feitos de energias livres, eles não compõem corpos tal quais os nossos. Nesse plano, nesse nível, então, será possível ao espírito fazer viagens interplanetárias. Apenas aí, nesses níveis, nós poderemos visitar outras galáxias, outros mundos, e trafegar pelos universos como consciências irradiantes, seres que o Baldo chamou de noúnicos. Mas, da terceira para baixo, nós estaremos ainda presos aqui na nossa Terra. De forma que, sinto informá-los, amigos, nós vamos desencarnar e dificilmente faremos uma viagem interplanetária. Eu gostaria muito, quando era jovem, ficava me imaginando visitando Marte, Saturno, Júpiter, depois de morto, me delirava com essas ideias, eu vou morrer, vou lá para Júpiter. Infelizmente, não será possível. Eu estarei preso a um corpo perispirítico ainda denso, ou seja, cada um de nós vai desencarnar com uma densidade perispiritual que lhe é característica, que lhe é típica, e ele irá, então, ser atraído por uma dessas esferas. Se nós morremos com uma densidade espiritual muito elevada, densa, nós não passaremos da crosta, ou quanto muito vamos para as religiões umbralinas. Se estivermos um pouco já aerados, um pouco espiritualizados, poderemos ir para a segunda e a terceira. Quiçá possamos nos encontrar por aí. Mas além está ainda, infelizmente, além das nossas possibilidades evolutivas atuais. Um dia chegaremos lá. Vamos nos transformar em espíritos superiores, com toda certeza. Mas, infelizmente, ainda não é agora. De forma que nós vamos morrer e vamos continuar aqui no nosso planeta. Já mencionamos o fato de que no mundo espiritual aplica-se a teoria da relatividade. Portanto, o tempo no mundo espiritual é relativo também. E nós vamos nos surpreender, isso está na obra Tabernáculo Eterno, de que os espíritos têm percepções diferentes do tempo de acordo com o nível espiritual que eles possuem. Então, nas diferentes esferas espirituais, nas 7 esferas espirituais, nós temos um tempo diferente, uma percepção diferente do tempo, embora estejamos subordinados ao ritmo da Terra, ao ritmo de 24 horas da rotação da Terra. Mas a percepção do tempo é diferente. De forma que no mundo divino nós estaremos fora do tempo, na verdadeira eternidade. E, à medida que nós vamos descendo nos planos mais densos, nós teremos percepções do ritmo temporal muito diferentes.
forma que o tempo vai se encurtando, vai se alongando de acordo não só com os pressupostos da teoria da relatividade, porque pela teoria da relatividade o tempo está subordinado à velocidade e à gravidade. Nós já conversamos sobre isso. E no mundo espiritual, nós ficamos sabendo que, além disso, o tempo está subordinado ao nosso quilate moral. De acordo com o nosso nível espiritual, nós temos uma determinada percepção do tempo. Então, o tempo também está relativizado no mundo dos espíritos, e é o que nós encontramos aí na obra Tabernáculo Eterno. Todas as referências do espírito modificam-se com o progresso e terminarão por deterem-se na retificação de todos os seus valores quando a alma se libertar em definitivo das fronteiras do relativo. O tempo, o espaço e a matéria, que são as fronteiras do relativo, para viver a real eternidade. Portanto, todos esses valores são relativos. Por isso, a nossa percepção da matéria, a nossa percepção da energia, a nossa percepção do tempo e do espaço estão atreladas às nossas condições espirituais, ao nosso nível de evolução espiritual. Essas referências irão se modificar à medida que nós ascendemos na evolução espiritual. E aqui, enfim, nós trazemos para vocês a cosmologia platônica, que nós achamos fantástica. A cosmologia platônica é essencial, né? E agora nós estamos aferindo uma realidade a ela. E os gregos tinham ideias bastante interessantes a respeito do mundo dos espíritos. Diziam eles que quando nós desencarnamos, nós vamos para o Hades, que é a região logo depois da morte, que está lá do outro lado do rio Este, né? Onde tem lá o barqueiro Caronte, que na sua barca ele levava as almas para o outro lado. E então o Hades era a região que recebia as almas, e ficavam ali as almas desencarnadas aguardando novas oportunidades para voltar à Terra. E o Hades tinha uma região superior, mais amena, e uma região inferior, chamada Tártaro, que é o nosso umbral, o Erebo. E ali era o Hades também, mas onde as almas mais tormentosas viviam. Mas o mundo divino estaria muito além disto. E então nós vamos nos lembrar da cosmologia platônica, que dividiu a realidade em dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo das ideias puras, que guarda correspondência com o nosso sistema, que é o absoluto, é o mundo divino, é o mundo das ideias, é o reino celestial, e que está aí além do nosso universo. O nosso universo é o antissistema, é o mundo sensível de Platão, onde nós vamos encontrar, então, os mundos físicos, representados pela Terra, no centro, uma região inferior, que é o Hades inferior, é o mundo espiritual inferior, o umbral, Tártaro, ou o Hades superior, onde estão os mundos espirituais elevados, para onde vão os filósofos, amantes das verdades, do bem e do belo, dizia Platão. E o homem comum costuma ir para o Hades inferior, mas ainda não é o mundo divino. Então, aí nós temos uma ideia do todo. O todo é a criação na sua completude, que está dividida, então, numa dimensão além do tempo e do espaço, que é o mundo das ideias, é o mundo divino, e numa região espaço-tempo, que é uma região temporária, circunscrita, transitória, produzida pela queda do espírito, onde nós estamos inseridos e onde vivemos uma grande ilusão e configuramos aí a verdadeira caverna de Platão, onde nós estamos acorrentados, enxergando silhuetas da realidade e não a própria realidade. Então, no Hades superior, nos mundos físicos e no Hades inferior, isso tudo aí é a caverna de Platão. E o mundo divino é o mundo lá fora, além da caverna. Aqui nós temos uma visão muito interessante da cosmologia moderna, mostrando aí o nosso universo visível, que para nós é o antissistema, e o resto do universo invisível,
é o sistema, é o universo não local, é uma outra realidade que está além da nossa. Bem, nós encerramos assim a nossa apresentação. Espero ter transmitido a nossa tese dos mundos espirituais, que possa nos ajudar em alguns aspectos a compreendermos esta realidade que nos aguarda depois da morte. E é bastante alentador para todos nós essas crenças, porque elas apaziguam nossas almas diante desse fenômeno crucial para todos nós, que é a morte. Tanto a morte quanto nossa, né, tanto a nossa quanto dos nossos entes queridos. Sabemos que somos indestrutíveis e prosseguiremos sempre nessas outras realidades da vida que nos aguardam um pouquinho mais, né? Não sabemos quando, mas logo estaremos todos aportados lá. É isso, amigos. Paz e alegria para todos. Vamos abrir, então, um espaço para alguma discussão e nos encontramos aí em breve. Em breve, não... vamos ver se eu consigo ver a data aqui no computador. Nós vamos nos encontrar agora no mês de novembro, no dia 2 de novembro, logo depois do feriado. Dia 2 e 16 de novembro. É bem provável que no dia 16 de novembro nós mudaremos a data. Bem, é isso, amigos. Paz e alegria para todos.